Existe uma batalha silenciosa acontecendo dentro de cada um de nós, sabia? Agora mesmo. É uma força que puxa para trás toda vez que a gente tenta dar um passo para frente. E é essa luta que define se a gente cresce ou se fica estagnado. Hoje, a gente vai entender exatamente como vencer essa guerra. Sabe aquela sensação de estar correndo numa esteira? A gente se esforça, soa, se cansa, mas no fim do dia, continua exatamente no mesmo lugar. É a dieta que começa na segunda e na quarta já era. É a promessa de estudar, mas o celular sempre ganha a briga. Sua familiar, né? Pois é. E se eu te disser que a culpa não é nossa? E se essa estagnação toda não tiver nada a ver com preguiça ou falta de motivação? A causa, na verdade, é muito mais profunda. É biológica. O verdadeiro inimigo é algo que a gente passou a vida inteira buscando: o conforto. Dentro da nossa cabeça, agora mesmo, existem tipo 2 sistemas operacionais rodando ao mesmo tempo. E eles estão em conflito. É uma verdadeira guerra civil no cérebro. E quem vence essa batalha define o rumo da nossa vida. Pensa assim, ó. De um lado tem o nosso cérebro de sobrevivência. Ele é o nosso bicho primitivo, focado 100% no agora. A missão dele é simples: manter a gente em segurança, economizar energia e fugir de qualquer tipo de dor. É o piloto automático no máximo. Do outro lado, a gente tem o cérebro de evolução, o nosso eu do futuro. É ele que planeja, que busca crescimento, que entende que o desafio é necessário. O problema é que o cérebro de sobrevivência é mais antigo, bem mais rápido e, na maioria das vezes, ele grita muito mais alto. E a gente precisa entender isso de uma vez por todas. Essa busca por conforto não é uma falha de caráter, é um mecanismo de sobrevivência. Qualquer coisa que é nova, difícil ou incerta é vista pela parte mais primitiva do nosso cérebro como uma ameaça. E a reação é sempre a mesma: fuja, volte para o sofá, volte para o que é familiar e seguro. Essa programação toda cria uma armadilha perfeita que sabota nossos planos de longo prazo. O nosso cérebro é meio que viciado em recompensas rápidas. E é por isso que o prazer de agora quase sempre derrota o benefício que a gente teria lá no futuro. A matemática do cérebro é bem simples e, para ser sincero, bem brutal. Para um hábito bom, tipo treinar, o custo é imediato. É o cansaço, é o esforço. A recompensa? Essa vem só lá na frente. Agora, para um hábito ruim, como comer um doce, a lógica é o contrário. O prazer é na hora, instantâneo. E o custo? O custo a gente joga para o nosso eu do futuro resolver. Na hora H, na hora da decisão, adivinha quem ganha? O prazer de agora, sempre. E a gente vê isso acontecendo o tempo todo. Adiar o treino para fugir do esforço de agora. Ficar rolando o feed para ter aquela dose fácil de dopamina. Comer o chocolate pelo prazer imediato. Fugir daquela conversa difícil para evitar a ansiedade de agora. Cada uma dessas decisões é uma pequena vitória do nosso cérebro de sobrevivência, e elas nos mantêm exatamente onde a gente está. Tá, beleza. Então, a gente está programado para evitar o desconforto. Quer dizer que estamos condenados a ficar parados? Não, de jeito nenhum. A solução não é lutar contra a nossa biologia, mas sim ressignificar o que aquele desconforto realmente significa. E aqui, gente, está a grande virada de chave. Escuta bem isso aqui. Aquela sensação de dificuldade, de ansiedade, aquela vozinha que fala: nossa, isso é muito difícil, quero parar. Isso não é um sinal para recuar. Isso é o som, literalmente, da mudança acontecendo no cérebro. É o barulho da obra, da construção de uma nova pessoa. Isso tudo é possível por causa de um conceito incrível chamado neuroplasticidade. Basicamente, o nosso cérebro não é uma coisa fixa. A cada novo desafio que a gente enfrenta, a cada erro que a gente comete e corrige, o cérebro vai lá e cria novas estradas, novas conexões. O desconforto é o pedágio que a gente paga para construir essas novas estradas. E todo crescimento segue mais ou menos essas fases. Primeiro, a gente está na zona de conforto. Tudo seguro, mas um tédio. Quando a gente tenta sair, cai direto na zona do medo. É aqui que a ansiedade bate forte, a vontade de desistir é gigante. A maioria para aqui. Mas se a pessoa insiste, ela entra na zona de aprendizado. É desconfortável, a gente erra muito, mas é aqui que a mágica acontece. E com o tempo, a gente chega na zona de crescimento, onde aquilo que era super difícil vira o novo normal. O bilionário Ray Dalio resumiu isso perfeitamente. A dor, o desconforto, não é o fim do jogo. Na verdade, é o sinal de que a gente está no caminho certo. Mas só sentir a dor não adianta. Precisa parar e pensar: tá, o que eu aprendo com isso? É essa reflexão que transforma a dor em progresso de verdade. Certo, entender a teoria é ótimo. Mas e aí?
Como é que a gente treina para essa batalha no dia a dia? Como podemos, na prática, aumentar a nossa tolerância ao desconforto? A estratégia é usar o que a gente pode chamar de microdesafios. Primeiro, escolha algo que você sempre procrastina. Pode ser estudar, treinar, meditar, qualquer coisa. Agora, o passo mais importante. Crie uma versão tão pequena, mas tão pequena e fácil, que seja ridículo dizer não. Não é estudar por 1 hora, é abrir o livro e ler um parágrafo. Não é fazer 50 flexões, é fazer uma. O objetivo aqui não é o resultado, é só vencer a inércia, é provar para o cérebro quem está no comando. Depois que o hábito de começar estiver firme, aí sim a gente aumenta a dificuldade aos pouquinhos. No final das contas, a diferença é essa. Quem fica travado espera a motivação chegar, foge da dor e culpa a preguiça. Quem evolui, cria um sistema. Usa o desconforto como um mapa, apontando exatamente onde precisa crescer. Em vez de só tratar o sintoma, vai lá e ataca a causa. Tipo, mudar o ambiente para facilitar o que precisa ser feito. E talvez o maior erro de todos seja esse. A gente confia demais na motivação. Mas motivação é uma emoção. E emoções a gente sabe, vêm e vão. Não dá para construir uma casa num terreno que se move o tempo todo. Do mesmo jeito, não dá para construir progresso em cima de um sentimento tão inconstante. O que sustenta o crescimento não é a vontade, é o sistema que a gente cria. Bom, tudo isso nos leva a um ponto final. Conhecimento só vira poder quando é aplicado. A mudança não começa amanhã, nem na próxima segunda-feira. Ela começa com uma decisão que a gente toma agora. Essa frase aqui muda o jogo. A dor de fazer algo difícil, sabe? O cansaço do treino, o esforço para aprender, ela é inevitável, faz parte. Mas o sofrimento é outra história. Sofrimento não é sentir o músculo doer. Sofrimento é aquela discussão mental que acontece antes. Eu não quero ir, tá chovendo, eu mereço um descanso. É toda a energia que a gente gasta lutando contra a realidade, se culpando por não ter feito antes, criando desculpas. Essa resistência é o que realmente nos esgota e nos deixa parados. Então, a estratégia mais inteligente é a aceitação radical. E calma, isso não é se conformar ou desistir, não. É só parar de brigar com a realidade. É dizer para si mesmo, ok, isso vai ser desconfortável e tá tudo bem. Faz parte do processo. Quando a gente faz isso, toda a energia que seria gasta na briga mental é liberada para uma única coisa, a ação. Então, para a gente fechar, fica a pergunta. Não para amanhã nem para a semana que vem. Para as próximas 24 horas. Qual é aquela pequena coisa desconfortável, aquela que o cérebro de sobrevivência está gritando para a gente evitar, que vai ser feita? A evolução não acontece num grande salto, ela acontece na decisão de dar um pequeno passo para dentro do desconforto hoje.